Hello, gente! Sejam todos bem-vindos a esse novo quadro que eu criei, que se chama Destravando os EUA. Aqui a gente vai falar de temas importantes que vão te ajudar a descomplicar essa jornada rumo aos Estados Unidos e deixar tudo mais claro, mais leve. O episódio de hoje é Não tenho certeza se me adaptaria à cultura americana. Basicamente, eu vou mostrar como é a cultura americana e quais as diferenças que existem em relação à cultura brasileira para você já saber o que esperar quando vier pra cá. E também para não ter nenhuma surpresa, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu senti uma enorme diferença da cultura, o jeito como as pessoas interagiam, como se cumprimentavam, a forma de levar as relações é bem diferente. E eu confesso que eu demorei um tempinho para entender e para me adaptar. Mas aqui nesse vídeo eu vou te passar o beabá do que você precisa se atentar para não dar nenhuma bola fora e também para entender como funciona tudo aqui. E se você tá chegando nesse canal agora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. E a gente já vai começar com o grande erro que acontece muito, porque é da nossa cultura, mas não faz parte da cultura americana, que é o nosso famoso jeito de cumprimentar as pessoas. A gente tem o hábito no Brasil de cumprimentar com um beijinho no rosto, especialmente se for outra mulher. Até mesmo entre mulheres, o homem com a mulher tem esse hábito de cumprimentar com um beijo no rosto. Dependendo da região, são 2 ou 3 beijinhos, né? E aqui nos Estados Unidos, isso não é uma coisa comum, especialmente se você não tem intimidade, se você não tem familiaridade com a pessoa. Vai ficar muito esquisito, como se você estivesse passando uma barreira, sabe? Como se você estivesse cruzando uma barreira que você não deveria. Então, a maneira como eles se cumprimentam, especialmente se não tem intimidade com outra pessoa, com as mãos, né? Um aperto de mãos, ou então um aceno, assim, um oizinho de longe, sabe? Eles são mais frio, digamos assim, na maneira de cumprimentar a outra pessoa e até em relação ao espaço pessoal da outra pessoa. Da mesma forma que eles não gostam de sentirem, né, que o espaço pessoal está sendo invadido, eles também se esforçam para não invadir o espaço do outro. Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente chega aqui. Outra coisa que eu demorei muito para entender e para conseguir cumprir, até hoje eu tenho uma certa dificuldade, é que eles levam muito a sério essa questão de horário, e horário deve ser cumprido aqui. Então, diferente do Brasil, né, que a gente tem o hábito, por exemplo, de marcar um churrasco às 2 da tarde e aí o pessoal vai aparecer às 3, 4. Se você fizer isso aqui, você nem vai entrar no churrasco, porque para eles é uma falta de educação muito grande você chegar atrasado, que seja 10 minutos, sabe? E geralmente aqui também eles gostam de colocar horário para começar e terminar um evento, seja uma festa de aniversário, um churrasco, uma reunião, qualquer coisa. É muito comum eles colocarem, então, por exemplo, das 4 às 8. Tem o horário para acabar e vai ser esse o horário para acabar, você pode ter certeza. Um terceiro ponto que é muito importante de ser falado é que eles são muito preto no branco. O que isso significa? Que eles levam muito a sério o que é falado e eles realmente, o que eles falam é realmente o que eles pretendem fazer. Então, um exemplo clássico é o nosso famoso vamos marcar e ninguém nunca marca nada. Se você falar vamos marcar aqui para um americano, ele provavelmente vai esperar que você marque mesmo, ele vai ficar esperando, ele vai ficar até chateado se não houver um convite da sua parte, porque você falou que vocês iriam marcar. A gente tem a mania de falar vou ver e te aviso, e aí a gente nunca avisa. A maioria, né? É um jeitinho brasileiro. E para eles também não funciona assim. O nosso vou ver e te aviso para eles aqui é de fato eles vão avisar ou eles vão esperar que você avise. Então é muito importante que você comece a adquirir um pouco mais essa questão cultural deles, pra você fazer bonito aqui, porque eles levam muito, muito a sério a palavra, o que foi dito. Eles realmente acreditam naquilo que você tá dizendo e quando eles vão te dizer algo, eles vão fazer o possível pra cumprir. Eles são criados assim. Eu senti uma certa dificuldade no começo também, porque a gente tem essas frases, né, que a gente já sabe que vão marcar, não marca, vou ver, te aviso, não avisa. E pra eles aqui não funciona desse jeito, então você pode ter problemas se você não entender isso. Outra coisa, já pegando esse gancho, é que eles são muito diretos, né? Como a gente pode perceber. E isso pode soar um pouco rude para nós brasileiros,
porque a gente tem todo um jeitinho pra falar, a gente faz rodeio pra falar quando a gente sabe que é um assunto delicado. E eles não têm muito esse cuidado, eles são mais diretos quando eles têm que falar algo, especialmente se é algo que eles não estão gostando, que está incomodando. Não espere que um americano vai fazer muito rodeio e vai falar com muito jeitinho, porque isso não vai acontecer. E a gente pode pegar esse exemplo, né, e aplicar em questões de trabalho. Eles são muito corretos, eles são muito diretos. Então, talvez isso possa ser algo que você tenha dificuldade quando você chegar aqui nos Estados Unidos, como eu tive. Mas eu penso que é melhor assim, uma cultura onde as pessoas elas são mais diretas, elas vão direto ao ponto, mas elas conseguem passar a mensagem delas. Vamos falar de um quarto ponto que também é de extrema importância, e isso é algo que eu fui aprender ao longo dos anos aqui, e eu vou estar entregando para você assim de mãos beijadas para que você não cometa o erro que eu cometi, que é a nossa relação com animais e crianças. Eu vejo que no Brasil a gente tem uma abertura muito maior para mexer com cachorrinho, gatinho, né, de outras pessoas na rua, inclusive com crianças, e eles não são muito receptivos com isso aqui, porque para eles prezam muito pela segurança, então eles acreditam que eles não sabem quem é a outra pessoa, né, que tá mexendo com aquele animalzinho, que tá mexendo com aquela criança, e nem sempre a pessoa tem boa intenção. Então, de novo, é aquela questão de respeitar o espaço pessoal do outro. É lógico que existem pessoas e pessoas, e isso também pode variar de região para região. Os Estados Unidos é um país muito grande pra gente simplesmente colocar numa caixinha e falar é isso e pronto. Porém, via de regra, é esperado que você não mexa com a criança, ou com o cachorrinho, ou com o gatinho da pessoa que você viu na rua. Eles podem não ser muito receptivos com isso, de novo, pela questão da segurança. Inclusive, um fato interessante é que, vez ou outra, a gente escuta que alguém até chamou a polícia por conta de uma pessoa que estava ali mexendo com a criança, que estava ali, sabe? Eles levam isso realmente muito a sério, de fique no seu espaço, respeite o espaço do outro. Então, por mais que você queira só brincar, é melhor evitar. Outro ponto interessante que vocês vão notar quando vocês chegarem aqui é que eles são mais despreocupados com a maneira como eles se vestem. Muitas vezes eu já fui no supermercado e vi pessoas de pijama lá, inclusive não só de pijama e pantufa. Eles têm um hábito muito legal aqui, pelo menos eu acho muito legal, que é de ir no cinema vestindo pijama. Eles levam até cobertor. Isso é super comum aqui e eu acho o máximo, porque você consegue aproveitar muito mais. Vocês vão notar que para eles, lógico assim, não sendo desrespeitoso, eles preferem o conforto ao estilo. E também, logicamente, é bom lembrar que isso pode variar de pessoa para pessoa, de região para região, mas é só uma coisa que é muito comum aqui e eu notei isso logo que eu cheguei e vocês vão notar também. Agora vamos responder a pergunta que não quer calar, que eu sempre recebo nas minhas redes sociais essa pergunta. Inclusive, se você não me segue lá, já me segue, porque eu posto muito conteúdo sobre vida nos Estados Unidos e como vir pra cá legalmente. E a pergunta é verdade que os americanos não tomam banho todos os dias, que eles não escovam os dentes? E de novo, gente, a gente precisa lembrar que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas nós, brasileiros, até por conta do clima que a gente tem no Brasil, é um fato que a gente toma uma média de mais banhos do que outras pessoas em outros países. Isso não quer dizer que os americanos são sujos, isso não quer dizer que os americanos não tomem banho. Apenas que nós brasileiros, fazendo uma média, né, geral, a gente toma mais banho por dia. Então, o americano, ele vai tomar banho, mas talvez ele não sinta a necessidade de tomar tantos banhos quanto a gente ao longo do dia. Eu no Brasil, dependendo da época do ano, se fosse verão, dependendo do que eu tenha feito, né, naquele dia, eu tomava 2, 3 banhos por dia. E a questão de escovar os dentes aqui pra eles, isso é uma questão que eu já vi e as pessoas, os brasileiros que moram aqui comentam muito também, que americano não tem o hábito de escovar os dentes depois do almoço. Eles preferem chupar uma bala de hortelã, mascar um chiclete, mas eles não costumam ter esse hábito de escovar os dentes depois do almoço. Lógico que eles escovam os dentes, eles acordam, escovam os dentes, eles
vão dormir, eles escovam os dentes. Mas esse hábito que nós temos de escovar após as refeições não é tão comum aqui. E para finalizar, uma das coisas mais culturais aqui, que foi um choque para mim no começo, hoje eu já tô acostumada, é a questão das tips, que são as gorjetas que nós precisamos dar quando alguém presta um serviço pra gente. Então, principalmente em restaurante, bares, até a questão de serviço, né? Quando alguém faz Uber Eats, entrega comida na porta da sua casa, é esperado que você dê a tip, né, a gorjeta, que você pode calcular em cima do valor, né, 18%, 20%, 25%. E como que eles mensuram isso? Se você não der tip nenhuma, além de você ser considerado assim muito mal educado, o estabelecimento vai considerar que você não gostou do serviço. Então você só não dá tip nenhuma quando o serviço foi muito horroroso. De outra maneira, você calcula ali a tip. E aí você vai calcular com base de acordo com o serviço que você teve. Então, se o serviço foi muito bom, teve uma qualidade muito boa, é esperado que você dê uma tip um pouco maior, que pode variar de 18% a 25%, mas fica ao seu critério. E é importante também lembrar, isso é uma coisa que a gente não faz no Brasil, então por isso muitas vezes o brasileiro acaba não fazendo aqui, ou porque não é cultural, ou porque acaba esquecendo. É muito comum pedir delivery aqui, delivery de tudo, não só de comida. A gente tem muitos aplicativos aqui nos Estados Unidos que fazem delivery de supermercado, de comida, de remédio, de tudo, tudo mesmo que você puder imaginar. E essa pessoa que fez o delivery, ela meio que espera, né, que você vá lá no aplicativo e dê uma tip pra ela. Eles meio que dependem, inclusive, dessa gorjeta pra fechar o salário, sabe? Pra fechar o salário do mês. Então também é importante lembrar de fazer isso. Vocês vão notar quando vocês vierem pra cá que os americanos, eles dão tip pra tudo, né? Então qualquer serviço, você foi no salão fazer um cabelo, você foi no salão fazer uma unha, você vai pagar o preço daquele serviço e uma taxa, né, uma porcentagem ali que é a gorjeta. E é importante falar isso porque muitas vezes a gente chega aqui nos Estados Unidos, por não ter esse hábito, a gente passa batido, a gente deixa de fazer. E isso pode soar bem desrespeitoso, né? Pode soar como falta de educação. Esses são os pontos que eu considero mais importantes em relação à questão cultural entre Brasil e Estados Unidos. E se você tá chegando nesse canal agora e você curte esse assunto sobre morar nos Estados Unidos, como viver legalmente aqui, como fazer todo esse processo, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!